Olá pessoal, aqui é Rodrigo Eberhardt, Anatomia das Articulações. Bom, continuando, nós estamos falando sobre articulações. Aqui já um exemplo de articulação. Você tem aqui o osso do fêmur e o osso da tíbia, uma diartrose. Né? Diartrose. Bom, vamos começar vendo então os tipos de articulações. Então, anotem aí, articulações. Articulações de articular, né? De mover, de ter um tipo de movimento, é ou não é? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver são as articulações sinoviais. Bom, nessa articulação sinovial, uma secção sagital, né? Um corte. Então você tem a cavidade medular, o osso esponjoso, periósteo, cápsula articular, a membrana fibrosa, aqui a membrana sinovial com líquido, cartilagens articulares, cavidade articular que contém líquido sinovial, ou sinóvia, e o osso compacto, e aqui o osso esponjoso, né, como eu já havia falado. Bom, aqui é a articulação do joelho, seção sagital. Então, bolsa sinovial, em volta, cápsula articular, membrana sinovial, menisco, estamos falando do joelho, então é como se fosse um tecido que vai absorver também, além do choque e o movimento, para não gastar o osso com osso. Não é? Então, tendão do músculo quadríceps femoral, patela, que aqui é o joelho, né? A parte anterior do joelho, aqui é a parte posterior do joelho, cartilagem articular, corpo adiposo infrapatelar, então tem gordura aqui embaixo, ligamento da patela, cavidade articular, menisco e ligamento intracapsular. Bom, aqui os tipos de movimento, posição inicial, como se fosse um lápis, né, um caderno. Movimento linear para o lado direito, para a esquerda, para cima e para baixo. Os movimentos angulares, circundação, circundução e rotação. Bom, aqui a gente está tendo os movimentos mais importantes para analisar na anatomia. Então, abdução. Abdução. Erguer o braço, né? Posição medial para a posição superior. Adução. Tirar o braço da posição alta, ou a perna, e voltar para a posição próxima do corpo, medial. Então, adução, a volta, né? Flexão do pescoço, extensão. Flexão do braço, extensão do braço. Flexão da perna, extensão da perna. Está aqui o movimento. Flexão, extensão. Abdução do punho, adução do punho. Adução da mão, abdução dos dedos da mão. E circundação. Muito legal, né, essa parte. Depois vocês param o vídeo, dão uma analisada com calma, que tem que estudar isso com calma. Isso aqui é muito importante. Da mão aqui também esqueci, né? Ó, adução da mão, abdução da mão. Rotação da cabeça. Então, rotação para a direita, para a esquerda, rotação lateral. Ó. Rotação, tá vendo o braço? Ó, a mão está em posição, aí ela vira a palma para frente. Aí rotação medial, interna, para dentro. Então aqui é a posição anatômica normal, elevando-se a lateral, e aqui rotaciona-se o braço, né, para a posição medial. Então
Então, supinação. E aí, pronação. Pronação muito importante, que vai ter o rádio e a una vão se intercruzar, os ossos. Supinação e pronação. Bem bacana. Então, ó, eversão para fora, inversão para dentro, região medial. Retração para trás, protação para frente. Oposição, os dedos oponíveis, né? Dedos oponíveis, que é uma característica humana, né? O dedo oponível. Isso facilita o ser humano a conseguir fazer movimentos finos. Então, flexão dorsal. Então, flexão e flexão plantar, extensão do tornozelo. Aqui é flexão do tornozelo e aqui extensão. Essas imagens são muito claras, fica muito fácil. Flexão lateral, direita, esquerda, esquerda, direita. Depressão da boca, abrindo a boca para baixo, e elevação fechando. Bom, aqui a gente vai ver a classificação estrutural das articulações sinoviais. Então, esse esquema baseia-se então na amplitude do movimento que é permitido para essa articulação. Aqui no ombro, então o manúbrio do externo, a cintura escapular, né, também ligada aqui à escápula, mas aqui o manúbrio do externo e a clavícula. Então você tem esses movimentos aqui, bem pouco movimento, não muito, mas tem amplitude de movimentos, tem todas as direções principais, né, direita, esquerda, para frente, para trás. Agora o gínglimo, que é a dobradiça. Então o cotovelo, o húmero, o rádio e a una formam uma dobradiça, que é o braço. Então a una vai para cima e para baixo, e o húmero então fica lá rígido, parecendo então uma dobradiça, tá certo? Articulação trocóidea, em pivô. Pivô quer dizer que gira em ângulo, né? Então ele gira para o lado direito e o lado esquerdo. Aqui é a vértebra, o atlas e o axis. E aí tem esse movimento de pivô. Por isso que a gente pode girar o tronco, tá? Isso é importante. Articulação elipsoidea. Então o escafoide, tá? Ele tem esse movimento aqui, ó, parecendo um pilão que faz caipirinha, né? Consegue então girar em vários eixos, como se fosse um joystick do PlayStation, tá certo? Bom, articulação celar, como se fosse uma sela, tá vendo? Uma sela de cavalo. Então você tem movimento de joystick, né? Para frente, para o lado, para trás, para o lado direito e para o lado esquerdo. Então aqui levando em consideração o dedo, o trapézio e o metacarpal, que é o dedão, né? Que é o dedão. E funciona como um joystick, você pegar seu dedão e mexer para lá e para cá, né? Agora aqui a cintura escapular, ó. Junção entre húmero e escápula. Aí você tem aqui o húmero, que é o braço, ó. O braço ele funciona como uma articulação esferoide. Como eu poderia colocar isso no dia a dia? Também é um joystick, né? Mas ele tem uma amplitude ampla, tá? Só não tem para trás, mas quase todos os sentidos ele ainda gira. O braço gira, né? O ombro é fantástico, tá? Ele tem algumas limitações de movimento, mas não tantas. Nos esportes a gente vê, no basquete, no tênis, as diferenças de movimento, professor dando aula, né? Mecânico trabalhando. Você tem uma amplitude de movimentos incrível. Um ginasta fazendo exercícios, né? Articulação temporomandibular, ATM. Isso aqui é muito importante também, que vai fazer parte a articulação mais importante aqui da mandíbula em relação ao crânio, né?
Vamos lá, arco zigomático, processo coranoide. E aí vamos lá, meato acústico externo, ouvido, cápsula articular, processo mastoide, processo estiloide, ligamento lateral, ligamento esfenomandibular, ligamento estilomandibular, aqui, e o ramo da mandíbula, tá? Então você tem essas partes. Aí agora falando da articulação em si, zigomático, processo as regiões ósseas, né? Cápsula articular, colo da mandíbula, processo condilar, disco articular, né? E a face articular da fossa mandibular. Aqui é tão importante essa parte, tem gente que tem problema muito sério no ATM e tem pessoas que deixam cair mesmo, o queixo cai, tem que ser colocado no lugar. Tem gente que tem dor, tem gente que tem inflamação, então é uma articulação muito poderosa, muito forte também, aguenta o peso, grande parte da carga do crânio fica concentrada nessa articulação. Bom, articulações da coluna vertebral. Isso aqui tem uma origem evolutiva que advém dos peixes, tá? Então, claro, uma diferença muito grande hoje para os peixes, mas ela tem em torno de 400 milhões de anos, essa adaptação evolutiva, a articulação da boca para fechar e abrir. Possibilidade de comer, né? De falar também. Processo articular superior, então, articulações da coluna vertebral. Aqui a gente tem um ligamento amarelo, né? Ligamento longitudinal. Vamos dar uma olhada aqui na vista lateral, aqui vista anterior. Placa terminal, anel fibroso, núcleo pulposo, disco intervertebral, medula espinal, nervo espinal, né? Nervo espinal, ligamento interespinal e ligamento supraespinal. Senão a gente não teria movimento, ficaria duro, né? Igual Robocop. E aqui, ó, lesão nos discos intervertebrais. Então, ó, área de hérnia, formação de uma hérnia, ó. O disco intervertebral, intervertebral. O disco intervertebral, ele pode sofrer uma compressão e aí ele extravasa para o lado, para as regiões laterais, normalmente beliscando ou forçando, pressionando o nervo, causa dor, e aí pode também levar a deformidades, tanto ósseas como articulares. A pessoa pode ter dores terríveis na coluna, né, com a hérnia, pode ser retirado com cirurgia, mas nem sempre é possível. Então, a lesão nos discos intervertebrais. Então, núcleo pulposo, área de herniação, de hérnia, né? Área comprimida do nervo espinal, como a gente havia falado. Nervo espinal, medula, normalmente quando tem e anel fibroso. Quando tem compressão do anel, do nervo espinal, aí a dor é muito grande. Eu no momento agora tenho dor aqui fazendo aula com vocês. Estou meio inclinado, uma posição não muito correta, normalmente sinto dor ao fazer aula. Então a coluna é uma das coisas que todos nós vamos ter dor, né? Bom, aqui a articulação externo-clavicular. Nós temos o ligamento externo-clavicular, aqui é o externo, né? Aqui é outra clavícula, então disco articular, extremidade external da clavícula, ligamento interclavicular, músculo subclávio, clavícula, primeira costela, segunda costela, cartilagens costais, ligamento costoclavicular, né?
manúbrio do externo, né, é o manúbrio, disco articular. Então, são partes muito importantes que vocês devem rever várias vezes. Bom, chegou a parte importante da articulação do ombro. Eu vou deixar essa parte agora para frente, vou separar essa aula em duas para não ficar muito longa, tá bom? Então a gente viu algumas partes importantes das principais articulações e seus movimentos. Na próxima aula veremos então a articulação do ombro. Então um grande abraço para vocês e ficamos então com os movimentos articulares. Grande abraço, até as próximas